dos professores particulares de Goiás. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Uma satisfação enorme estar aqui nesse programa, nessa TV que tem uma audiência extraordinária, que presta um serviço fundamental de esclarecimento à sociedade, de formação da cidadania, de defesa da democracia. Railton, muito obrigado. E você, que é o nosso telespectador do Controverso, o nosso companheiro de sempre, Renato Dias. É um prazer estar aqui ao lado de Giovanni Bueno, de Railton Nascimento, presidente do Simpro. Renato, você como jornalista, pensador e sociólogo, o que é que aconteceu de diferente na história brasileira pensada agora em 2019? Em 2019, o presidente da República eleito em 2018, Jair Messias Bolsonaro, determinou a celebração da data de 31 de março de 1964. Um golpe de Estado civil e militar, um trágico saldo de exilados, presos políticos, torturados, mortos extrajudicialmente, desaparecidos e de liquidação da democracia. Uma noite que teria durado 21 anos. Essa determinação, no primeiro momento condenada pela justiça, depois autorizada, promoveu uma divisão na sociedade brasileira. Uma divisão que agora o programa Controverso, eu, Giovanni Bueno, jornalista Renato Dias, convidamos você agora, Railton, para trazer o seu raciocínio enquanto filósofo, enquanto líder social. Como é que você vê esse momento agora? É uma pós-verdade? É fundamental que nós tenhamos um parâmetro para análise. E o parâmetro tem que ser a ciência. A comunidade científica brasileira e internacional tem uma posição muito clara sobre o que aconteceu em 1964. Não havia motivo para ruptura democrática. Aquela versão de que o presidente João Goulart estava prestes a dar um golpe e instituir uma ditadura comunista no Brasil, provadamente essa tese é inválida. Havia uma normalidade democrática com as tensões que existem dentro da sociedade, entre capital e trabalho, os interesses de empresários, trabalhadores, que são diversos, mas não havia essa necessidade. O que houve, na verdade, foi um desrespeito, um golpe à Constituição e a deposição de um presidente democraticamente eleito, com um discurso, inclusive, de que iriam devolver a ordem democrática para o Brasil e logo chamariam eleições. Eleições que nunca vieram, mesmo dentro da tese deles. Tanto que os próprios militares, setores dos militares, reconhecem que em 13 de dezembro de 1968 houve um golpe dentro do golpe, que foi o ato institucional número 5. O que significou o AI-5? O AI-5 basicamente foi o fim mesmo de qualquer possibilidade de participação democrática do povo. Amordaçou-se o Congresso, amordaçou a imprensa, os juízes perderam seus direitos consolidados e a sociedade civil passa a viver um momento de terror, porque a tortura e a violência elas são utilizadas como sistema para a manutenção dos militares no poder. Políticas de Estado. Política de Estado, política de violência de Estado. As eleições presidenciais ocorreram em 60, com a eleição de Jânio Quadros, voltaram a ocorrer quando depois no Brasil? As eleições democraticamente só posteriormente à eleição de 89. Com voto direto. Com voto direto para presidente. Portanto, 29 anos. Os brasileiros ficaram todo esse período sem possibilidade de participação da vida democrática. Você como filósofo, como pensador, por que essa necessidade dessa estrutura com esse viés à direita, com esse comprometimento com os governos militares? Por que essa necessidade de repensar e recontar a história? Qual que é o alvo que você imagina que está sendo realmente direcionado? A verdade é que nós temos que pensar isso com uma perspectiva mundial. Onde não houve golpe, há uma onda conservadora em nível internacional, a eleição do Trump, Erdogan. Nós vemos um avanço da direita na Europa, aqui na América Latina mesmo, nós temos visto aí governo sendo eleito à direita, e no Brasil essa onda está posta aí. Houve sim um golpe em 1964, Renato? Houve ditadura ou democracia? Ditadura militar, não há dúvida sobre isso. Nós tivemos a impossibilidade de participação democrática do povo. Os direitos básicos da cidadania são os direitos civis, direito à liberdade, direito à vida mesmo, direito à igualdade. Esses direitos foram jogados na lata de lixo. Os direitos políticos, o direito de você organizar manifestações, partidos políticos, movimento estudantil, movimento de trabalhadores, tudo isso foi impedido. Isso para nós, principalmente, não há democracia principalmente nós que temos mais de 50 anos,
Isso foi algo que nós vivemos, inclusive, eu e Renato, na nossa juventude acadêmica, né, de faculdades, etc. Mas a minha pergunta, ela é o porquê dessa recontagem, essa tentativa de recontar, de rever a história Esse revisionismo histórico. Esse revisionismo histórico é o fruto dessa linha e dessa onda conservadora que não admite o fato de a ditadura militar ter sido um golpe contra a democracia. Então, há uma perspectiva, inclusive anti-acadêmica, de recontar a história nessa linha de pós-verdade, que, ao nosso ver, eu sou professor também universitário, ao nosso ver, é um pacto com a mentira. Porque, uma vez que essas questões já foram pactuadas, consolidadas pelo mundo acadêmico, não há dúvida. Revisionismo tem chegado à insanidade, inclusive, de dizer que o nazismo é de esquerda, não é? Nós temos uma perspectiva, então, de respeito àquilo que está consolidado na academia. E não há dúvida, houve um golpe em 64, o nazismo é de extrema direita, lá onde o próprio presidente Jair Bolsonaro visitou o memorial, né, onde ele visitou essa semana, está lá claramente evidenciado. Nazismo, movimento de extrema direita. Então, há um perigo muito grande em curso quando a mentira é posta como verdade. Isso é para confundir a sociedade. A relativização da verdade tem o objetivo de quê? De esconder o passado histórico? Não tenha dúvida que o que está em curso é uma disputa de poder internacional, uma disputa de poder nacional. Nós temos uma elite muito conservadora no país. Uma elite que não se libertou plenamente das suas raízes, inclusive escravista, né? De um país que foi o último a libertar os seus escravos, 1888, e que tem dificuldade de colocar em curso, em prática, o que ela própria propõe, que é um sistema capitalista. Ou seja, são reformas que, na verdade, vão na linha do ultraliberalismo, de desmonte de conquistas da sociedade brasileira. Essas conquistas não são da esquerda ou da direita, são conquistas da sociedade civil. Aquilo que está... A Seguridade Social, por exemplo, garantida na Constituição de 88, direitos trabalhistas garantidos na CLT, são conquistas da sociedade brasileira, não conquistas de um setor da sociedade. Essa releitura, Renato, você acha que ela tem o viés de desarticular uma possível reorganização da esquerda no Brasil? Essa impressão. Inclusive, eu queria que o Ailton Nascimento refletisse qual a importância estratégica de militares em 21 postos do governo. Quando se fala em pós-verdade, há uma onda de dizer que há uma ideologia, o governo Bolsonaro é um governo que não vai ser mais ideológico. Ideologia, na visão, por exemplo, dessa linha de pensamento, é o pensamento da esquerda. A direita já não é ideologia, é verdade. É verdade. Aquilo que não é o meu pensamento é ideologia. Aquilo que é meu pensamento é verdade. Isso é um equívoco, tá? Nós temos que nos mirar sempre naquilo que a academia diz. O nazismo é de direita, houve golpe militar, há um desmonte do Estado Democrático de Direito em curso, há um desmonte das garantias da Constituição de 88, da Seguridade Social. Para nós isso é um retrocesso. A gente aprende, o Ailton, na Faculdade de Direito, quando nós estamos estudando, inclusive, Sociologia Jurídica, e a fazer uma diferenciação entre doxologia e epistemos. A doxologia é a opinião que se tem, né? A impressão que se tem diante do fato social. Epistemos não. Epistemos é ciência, é a análise dos fatos. Por que eu estou trazendo essa questão para você? Que nós vamos encerrar agora. Temos só mais 1 minuto e meio, eu queria deixar para você trazer essa reflexão. Aonde que a esquerda, que vivenciou essa resistência a um regime totalitário, nacionalista, de forma ditatorial, que é aquilo que está sendo trazido por você aqui agora, né, no nosso programa, aonde que a esquerda, que ocupou a outra parte, que foi inclusive vítima dessa força ditatorial, aonde foi que ela perdeu a condução desse discurso? Porque, inclusive, é o que, nas redes sociais, a direita tenta trazer, de que a esquerda, ela praticamente foi um deus do conhecimento, dominando as mentes, o que não é verdade. Mas, realmente, há uma percepção de esquerda muito forte em relação dessa história, desse fato histórico.
Aonde que a esquerda perdeu a condução desse processo histórico e como que você acha que seria importante para ela poder retomar e redizer, recontar para a sociedade de 2019? A verdade é o seguinte, nós temos uma força muito grande, que é a força do capital, que detém mídia, que detém grandes empresas, que detém agências de avaliação de risco. Há uma campanha contra a esquerda, não só aqui no país, mas em nível internacional. Agora, a palavra de ordem para a esquerda, e aí sim você diz, qual que é essa perspectiva crítica, autocrítica? A esquerda precisa se unir. Muitas vezes a esquerda é muito fragmentada, e essa fragmentação gera o seu próprio enfraquecimento. A palavra de ordem da esquerda é dialogar mais com o povo, com os trabalhadores, estar mais no dia a dia do povo e retomar aquilo que é a palavra de ordem do próprio Marx, que foi um pensador importante no século XIX, que é a união. Trabalhadores do Brasil, trabalhadores do mundo unidos. Porque o que está em jogo são os nossos direitos, o que está em jogo é o futuro dos nossos filhos, o que está em jogo é o agravamento da desigualdade social, é a perda do direito de aposentadoria, o que está em jogo é a vida do nosso povo. Portanto, não só a esquerda, mas eu imagino que a sociedade brasileira como um todo, ela tem que se unir em torno de um pacto, e o pacto que nós temos é a Constituição de 88 e suas garantias, as garantias da cidadania do povo brasileiro. Só assim nós teremos futuro. Ailton, quero te agradecer profundamente sua presença, acho que foi muito contributiva e elucidativa. E você, telespectador, e você, internauta, permaneça conosco. Vem conversar com a gente agora o advogado Sérgio